Opa, tudo bom? Espero que vocês tenham passado uma bela semana, que tenham sobrevivido, né? E hoje começamos mais uma live literária. Como toda semana, buscando um outro autor, um outro tema. E resolvi, para essa semana, conversar um pouco com vocês sobre Vladimir Nabokov. Inicialmente, eu havia imaginado fazer uma live comentando o Lolita, que é o clássico do Nabokov, e havia pensado no Lolita exatamente porque ainda hoje é uma obra muito controversa. Né? Eu vejo em muitos grupos de leitores posturas sobre o Lolita extremamente moralistas, pegando chaves de leitura que me parecem deturpadas, né, por causa da relação de Humbert com a jovem Lolita, um homem de 40 anos e uma menina de 12, e pegando toda essa questão da pedofilia e tudo mais, que desvia do foco do romance efetivamente, que Lolita é uma manipuladora, enfim, não aceitam isso. Mas eu resolvi dar uma olhada no geral nas obras do Nabokov, selecionar algumas partes, enfim, e me deparei com um outro romance que me pareceu que poderia tratar tanto de temas vinculados à ideia do sexo e da sexualidade e do amor, quanto, né, a questão da criação literária. E é esse Ada, ou Ardor, Crônica de uma Família, que é um romance que vai ser reeditado por esses dias pela Alfaguara. Essa é uma edição mais antiga, pela Companhia das Letras, que é um romance que me parece bastante complexo e foi escrito posterior a Lolita. Lolita é de 51, esse romance foi publicado em 1968. E foi publicado primeiro em forma seriada na revista Playboy. Né? E é um romance que abarca uma visão muito diferente daquilo que até então o Nabokov fazia. Antes de entrarmos diretamente no romance, né, nas questões do romance, falar um pouquinho do Nabokov, né, e da família do Nabokov. Ele narra num livro seu intitulado Fala Memória um pouco do seu passado. E o seu pai, por exemplo, velho Nabokov, foi membro do primeiro governo revolucionário russo, quando houve a Revolução de Fevereiro de 1917, que derrubou o czar. E esse governo social-democrata, tentando criar uma constituição, tentando aplacar os problemas sociais da Rússia, perdura até outubro, quando os bolcheviques dão um golpe, fazendo assim a Revolução de Outubro, dissolvem o governo do qual fazia parte o Nabokov pai, e o Nabokov pai é obrigado a fugir com a sua família. Né? O Nabokov, ainda criança, primeiro eles vão para Paris, depois para a Suíça, e na Suíça, na comunidade de exilados russos, o Nabokov começa a escrever os seus primeiros contos em russo, né? E nas revistas russas do exílio, que estão publicadas no volume Contos Reunidos, pela Alfaguara. E com o passar do tempo, já adulto, ele migra para os Estados Unidos. E nos Estados Unidos ele aprende inglês, começa a escrever em inglês e domina de tal forma o idioma que é considerado ainda hoje um dos maiores estilistas da língua inglesa. Né? Ele traduz, inclusive, as suas primeiras obras escritas em russo para o inglês para publicação nos Estados Unidos. Depois ele volta para a Suíça, onde ele irá morrer, mas a sua obra é muito grande, muito intensa, e ele explora uma condição humana nas suas obras. Né?
ele tem a preocupação de revelar uma psicologia do humano em grande profundidade. E quando a gente fala em psicologia, não falamos em nenhuma linha da psicanálise. O Nabokov, por exemplo, não era um freudiano. Ele achava que Freud havia cometido erros crassos na análise da personalidade e da função da sexualidade no ser humano, né? No homem e na mulher. A postura de Nabokov em relação ao sexo, né, não é uma postura freudiana, que ele, Nabokov, considerava extremamente moralista. Né? E no fundo é. De qualquer forma, já em 68, né, o Nabokov está velho e tudo mais, ele é contratado para escrever esse romance seriado, digamos assim, para a revista Playboy, e ele bola um dos romances mais loucos e mais diferentes, né, que eu já li. Eu até brinquei numa publicação no Facebook essa semana que o Nabokov havia fumado pólen, né, para escrever esse romance, porque ele realmente cria uma outra coisa. Primeiro, ele se alinha, né, com a ficção científica. Né? Ele cria um romance que se passa em uma antiterra, né? É essa a palavra que ele usa, inclusive, na sua narrativa, antiterra, e essa antiterra chama-se Demônia, né? Demônia. E existe uma terra, né? Uma terra metafísica, que é o nosso planeta, no qual algumas personagens acreditam que irão depois da morte. Né? A Terra, assim, seria o paraíso dessa antiterra, dessa demônia. E é a história de uma história de amor que percorre 80 anos, da década de 1880 à década de 1960, logo o período contemporâneo da escrita do romance. E nessa é uma história de amor entre dois primos em primeiro grau, o Van Veen e Ada. Ele tem 14 anos quando encontra a Ada, e a Ada tem 12 anos. E esse contato, primeiro, são primos em primeiro grau, esse primeiro contato é uma descoberta da sexualidade, uma descoberta do sexo. Né? Ada tem um impulso sexual intenso, né? Voraz, do qual Van Veen mal consegue acompanhar. E com o passar do tempo, né, eles vão descobrindo uma série de coisas até descobrirem que são efetivamente irmãos. Então, esse Ada ou Ardor, né, a crônica familiar, é também uma história de incesto. Né? Tem uma série de comprometimentos aí. Outra coisa, a história se passa em uma região dos Estados Unidos que o Nabokov denomina de Canadia, né? Especificamente numa fazenda, ou numa casa de campo chamada Ardis, né? Ou Ardis. E nessa região chamada Canádia, território dos Estados Unidos, é de língua russa e francesa. Né? O inglês também é usado, mas as personagens falam russo e francês. Eles escrevem em russo e em francês, mas não um russo no alfabeto cirílico, que é o alfabeto tradicional russo, mas no alfabeto latinizado. Né? Então nós temos aí uma outra grande visão, né? Uma outra forma de encarar essa antiterra, essa demônia, né? O que é um Estados Unidos chamado Canádia, de língua russo-francesa, né? E eles misturam essas duas línguas. Mais do que isso, esse mundo tem uma tecnologia mista.
ao mesmo tempo que as pessoas usam carruagens, estamos falando da década de 1860, 1880, perdão, ao mesmo tempo que usam carruagens, existem automóveis com motor a explosão. A energia elétrica, por exemplo, é proibida e nomear, falar eletricidade é um tabu. Né? Então é uma palavra proibida. E existem os hidrofones, que são telefones que funcionam movidos ou à base de água. Né? Ele cria, então, uma realidade completamente diferente, numa busca, né, de algum sentido, né, que vai nos direcionar para essa tal antiterra. Né? A estrutura do romance é essa. É uma história de amor entre esses dois jovens que vão chegar na sua velhice aos 90 anos na década de 60. O fato curioso é o modo como Nabokov resolve contar essa história. Né? A pergunta que eu me fiz lendo o romance é quem é o narrador dessa história. Porque há vários narradores, ou melhor, há um narrador que sofre a interferência na sua narrativa de outros narradores. Então a história é contada nos anos 60 como uma memória desse primeiro encontro desses dois jovens. E no meio dessa narrativa em terceira pessoa, né, ou seja, um narrador supostamente onisciente, nós temos uma mudança de tom sem o menor aviso para a primeira pessoa e reconhecemos ali a história, a voz desse jovem Van Veen. Né? E no meio da história desse Van Veen, em primeira pessoa, há a interrupção, com parênteses, de observações que são anotadas à margem dessa história que está sendo escrita nesse momento, anotações com observações de Ada. Né? Então, nós temos aí vozes narrativas que se misturam e criam, assim, um panorama meio fragmentado de visões e de vozes. Né? Torna uma primeira leitura, um primeiro enfrentamento com o romance, uma experiência um pouco difícil. Né? Quando chegamos a essas primeiras mudanças de ponto de vista, né, e de voz narrativa, fala assim, nossa, mas o que está acontecendo aqui? Depois da segunda, terceira vez, nós começamos a perceber esse jogo. Né? Bom, a história, então, seria bastante simples. Nós temos amor, nós temos ciúme, nós temos impulso sexual. Né? A história de um romance entre duas pessoas que se reconhecem como irmãos. No entanto, tem algumas chaves de leitura que talvez nos ajudem. Né? A primeira é essa do narrador. Outra que é um tema que me parece muito recorrente, que é o da loucura. Né? Ada, ou melhor, Van Veen é filho de uma mulher chamada Aqua. E essa Aqua fica louca. E nós temos, a partir da página, deixa eu ver o que eu anotei aqui, 26 a 32, o que é um trecho muito grande, mas eu vou ler alguns trechos curtos, né, para perceber como funciona a visão dessas personagens em relação ao mundo. Nabokov nos conta o seguinte: é a visão de Aqua. Nevoeiros soturnos em breve impediram que ela apreciasse os contornos róseos da longínqua terra. Aqua está internada em um manicômio, ela passa a vida entrando e saindo de diversos manicômios e tem uma fixação
por essa terra, né? Essa terra metafísica, essa terra do além. Em sua desintegração, parecia mergulhar num poço sem fim, cada fase mais insuportável que a anterior. E isso porque a mente humana pode transformar-se na melhor câmara de tortura de todas que ela própria inventou, instalou e utilizou no curso de milhões de anos, em milhões de terras, para fazer milhões de vítimas ululantes. Essa descrição da mente humana deturpada como a própria câmara de tortura, né, me parece um pouco a chave do romance, ou uma das chaves do romance. Realmente chega-se ao momento que nós não sabemos se essas personagens vivem em um local efetivo chamado Dimônia, Antiterra, ou se essa Dimônia é apenas uma projeção dos seus desejos e do seu inconsciente. Ou seja, às vezes pode parecer um pouco esquizofrênica a narrativa, e é proposital, né? Aqua desenvolveu uma sensibilidade mórbida à linguagem das torneiras, que às vezes reproduz, tal como o fluxo sanguíneo nos momentos que antecedem o sono, um fragmento de fala humana que subsiste em nossos ouvidos enquanto lavamos as mãos após ter tomado alguns drinks com um grupo de estrangeiros. Aquele borbulhar da água parecendo uma linguagem indecifrável. Ao notar pela primeira vez a reprodução dessa ou daquela fala, uma reprodução imediata, consistente e, no caso dela, agressiva e zombeteira, embora na verdade bastante inofensiva, ela se deliciou com o pensamento de que, pobre Aqua, havia descoberto por acidente um método simples de registrar e transmitir as palavras, quando em todo o mundo os tecnólogos, supostamente uns sabichões, tentavam tornar acessíveis ao público e rentáveis para seus fabricantes as miseráveis engenhocas extremamente complexas e ainda muitíssimo caras, tais como os telefones hidrodinâmicos capazes de substituir os aparelhos que tinham ido k Chorchan Sobachkin, né? Ele coloca trechos em russo no meio, pro diabo. Depois da proibição daquela coisa ambárica que não se pode mencionar. A coisa ambárica que não se pode mencionar é a eletricidade. Bem cedo, contudo, a volubilidade das torneiras, perfeita do ponto de vista rítmico, porém pouco clara em termos verbais, passou a adquirir um sentido por demais pertinente. A pureza da enunciação da água correndo cresceu de modo proporcional à arrogância com que veio a se expressar. Né? E aí, a Aqua escuta, né, vozes saídas das torneiras, e há toda uma descrição, né, do que dizem essas vozes. Mais adiante, ela diz o seguinte: mais tarde, o sofrimento atingiu um grau insuportável, as dimensões de um pesadelo, fazendo-a urrar e vomitar. Ela pediu, e foi autorizada, bendito seja o barbeiro do hospício, Bob Bean, que seus cachos pretos fossem cortados rente, dando à sua cabeça uma coloração de água marinha, porque eles cresciam para dentro de seu crânio poroso e lá ficavam ainda mais encaracolados. Né? Os seus cabelos crescendo para dentro e confundindo toda a sua mente.
As peças do quebra-cabeça do céu ou das paredes se misturavam, por mais cuidado que ela tivesse ao montá-las, pois um sacolejo acidental ou cotovelo de uma enfermeira podiam desarrumar com grande facilidade esses frágeis fragmentos, que se transformavam em representações incompreensíveis de objetos anônimos ou nas superfícies posteriores das peças de Scrabble. Scrabble é um jogo que vai ser referido depois, né, pela Ada. É aquele jogo de palavras cruzadas, né, que tem o tabuleiro, as várias pecinhas, cada participante pega 7 peças, cada peça é uma letra, e cada um tem que montar palavras no tabuleiro, né? E quem conseguir palavras com determinada pontuação, quanto maior a pontuação, a pessoa ganha o jogo, né? Outra chave é a ideia de jogo que nós vamos ter em todo o romance, que Aqua não podia colocar no lado certo porque suas mãos haviam sido amarradas por um enfermeiro que tinha os olhos tão negros quanto os de Demon, né? E logo depois, porém, o pânico e a dor, como duas crianças, numa brincadeira turbulenta, soltaram uma última gargalhada e fugiram para se bolinar mutuamente atrás de um arbusto, como no romance Anna Karenin, do Conde Tolstói. Né? E aí vai toda a descrição da loucura de Ada. Essa loucura de Ada é uma tentativa de montagem que ofereça um significado para o mundo no qual ela vive. Né? A referência às peças do Scrabble, né? o jogo de palavras cruzadas, não é casual. A narrativa se monta também como um jogo. Né? A ideia da construção do romance que Nabokov tem é que cada palavra ajusta-se perfeitamente no local correto de um texto. E é esse ajuste da palavra correta, no momento correto, que oferece qualidade literária e oferece, vamos dizer, um aprofundamento de sentidos na leitura e na interpretação de um texto literário. Né? Eu lembro um paralelo aqui, o Santo Agostinho, que eu já cito tantas vezes, quando fala da interpretação do texto bíblico, né? E eu acho que essa teoria do Santo Agostinho é absolutamente aplicável em qualquer texto literário. Santo Agostinho nos diz que para a interpretação do texto nós precisamos de 4 níveis, ou temos 4 níveis. Né? O primeiro é o literal, ou seja, aquilo que está escrito é exatamente o que o autor pretende dizer. Um segundo nível é o histórico, né? Ou seja, cada texto, Santo Agostinho fala do texto bíblico, nós podemos falar de qualquer texto literário. Cada texto faz parte de um contexto determinado, de modo que ler um texto sem o seu contexto, muito possivelmente nós não vamos compreendê-lo em sua profundidade. Né? Então nós estamos aqui falando de um texto do Nabokov dos anos 1960. Né? E a ideia de sexualidade é muito intensa nos anos 60. Enfim. O terceiro nível que o Santo Agostinho nos diz é o nível simbólico ou metafórico do texto, ou seja, encontrar nas palavras a multiplicidade de sentidos que atribuem outros significados mais aprofundados. E o último nível de leitura que Santo Agostinho nos traz é exatamente o teológico, o transcendente. Né? Aqui, quando nós pegamos essa loucura de Aqua, nós encontramos um pouco essa relação com a interpretação do mundo dessa personagem. Tudo bem, ela está louca, né? Ela entra e sai de manicômios constantemente. No entanto, toda a sua loucura está relacionada com a linguagem.
seja pelas vozes da água, que ela escuta saindo das torneiras, né? Num primeiro momento, repetindo a área de ópera que está passando em determinado teatro, né? Ou então uma conversa que foi tida no jardim da casa, né? Para finalmente pronunciar coisas agressivas contra essa água, né? Essa linguagem que a cerca e ela escuta nos objetos inanimados. Depois, com o jogo de palavras cruzadas, ou seja, nós temos unidades de significação, as letras, que isoladas não têm sentido, né? Que ao serem montadas em uma determinada ordem, atribuem um significado a essas letras isoladas, né? Ou seja, uma relação de significados. E daí a ideia da palavra cruzada. As letras isoladas não têm sentido, juntas passam a ter um significado, mas se acontece alguma coisa nessa atribuição de significados, esse conjunto de índices de significação, que mistura de novo essas letras, o sentido todo se muda e eu tenho que criar novas palavras, novas unidades de significação. Para terminar, com uma referência direta ao Anna Karenina, de Leon Tolstói, ou Liev Tolstói, né? Que era um dos escritores que o Nabokov mais admirava. Né? Então nós temos essa chave, né, de uma realidade interior que luta para ter um sentido objetivo no mundo. Né? Talvez por isso Van Veen, que é um escritor e vai estudar psicologia, ele vira um psicanalista, é uma ironia do Nabokov. Talvez por isso a pesquisa de Van Veen, esse rapaz, será sobre a Terra. Né? A Terra é esse lugar onde os significados serão mais puros e mais diretos, né? Mais claros para a consciência humana. Não por acaso também que essa antiterra chama-se demônia. Né? A ideia do demônio, não o demônio como fruto do mal, mas do démon grego, né? Esse ser intermediário entre homens e deuses, né? Essa terra confusa na qual se falam duas línguas em um alfabeto que não lhe é próprio, né? Que exige, por meio da linguagem, uma organização. Né? Então, esse é talvez uma chave, né? A loucura da existência precisando ser controlada e explicada e explicitada. E o homem só tem a palavra para fazer isso. Né? Não há outro recurso. Quando nós falamos aqui sobre Tolstói, que é citado claramente, esta é mais uma chave da leitura do Ada ou Ardor. Né? O Nabokov constrói todo o seu romance a partir de trechos falsificados, primeiro, ou deturpados de outros escritores. Né? E isso é uma coisa realmente bastante complicada. Né? Eu tentei fazer aqui uma relação. Essas aqui são as minhas anotações, para vocês terem uma ideia. Eu tentei fazer uma relação das referências literárias que eu encontrei e eu cheguei a, por baixo, 80 referências a escritores e obras literárias. Né? Tem mais. Né? Tem escritores que são citados não como escritores. Por exemplo, há um senhor Eliot, que é um vendedor de porta em porta, que aparece no romance, que não é ninguém mais, ninguém menos que T.S. Eliot, o poeta. Né? Mas o Nabokov, ele abre
Ada ou Ardor da seguinte forma. Deixa eu encontrar aqui. Ele abre com a seguinte frase: todas as famílias felizes são mais ou menos diferentes. Todas as famílias infelizes são mais ou menos semelhantes, disse um grande escritor russo no início do famoso romance Anna Arkadievich Karenina. Né? Ele deturpa o início de Anna Karenina de Tolstói. Né? O Tolstói abre o Anna Karenina com a seguinte frase: todas as famílias felizes são iguais. As infelizes são infelizes, cada uma à sua maneira. Né? Então, essa é uma das citações. E depois ele vai buscando, por exemplo, Chekhov, no Jardim das Cerejeiras, que ele chama de O Pomar das Cerejeiras. Turgenev, num romance intitulado Fumaça. H.G. Wells, O Homem Invisível. As Memórias de Rimbaud, memórias que Rimbaud não escreveu. Pierre Louis, um escritor francês do final do século XIX e começo do século XX, altamente erótico e pornográfico. Pushkin, Lermontov, Chateaubriand, né? Enfim, né? Uma série, Swinburne, né? Uma série de autores que o Nabokov, de alguma forma, admira. Ele não colocou nenhuma citação de Dostoiévski, por exemplo. Nabokov não gostava de Dostoiévski, achava insuportável. Mas ele constrói a sua narrativa a partir de outras narrativas. E com coisas curiosíssimas. Por exemplo, o Tolstói é um escritor de língua russa, mas ele escreve o seu Anna Karenina, Anna Karenina não, o seu Admurat, né, que é a história de um líder russo, né, um bandido russo. O Tolstói escreve isso na cidade em que ele nasceu, e no estado que ele nasceu, Utah, né? E o Admurat é um chefe navajo. Né? Então ele ele deturpa, digamos assim, as referências literárias, criando outros índices de significação. Juntando isso com a ideia da loucura, né, nós temos a busca que o Nabokov pretende. Olha, as nossas referências, né, todas as nossas referências, constrói o mundo que nós conhecemos. Essas referências constroem a forma como nós vamos enxergar este mundo, né, a visão de mundo, e mais do que isso, são essas referências que dão sentido à realidade que nós encaramos. Então, essa é a busca que o Nabokov tem. Finalmente, nós que entramos na questão do erotismo, propriamente dito. Né? E aqui eu vou ler uma série de pequenos trechos para tentar ver como funciona essa relação de amor entre o Van Veen e Ada. Nós temos logo no começo, páginas 52 e 53. Uma descrição que é da própria Ada, pelo punho de Ada, né? Fazendo... A Ada gosta de borboletas, né? E gosta das pequenas larvas e casulos das borboletas. Então ela descreve o seguinte: a cabeça retrátil e os diabólicos tentáculos anais do monstro espalhafatoso que produz a modesta mariposa de cranura pertencem a uma lagarta muito diferente de todas as outras lagartas,
pelos segmentos frontais, que têm o formato de foles, e a face que se parece com a lente de uma máquina fotográfica do tipo sanfona. Para quem toca de leve seu corpo liso e inchado, a sensação é sedosa e agradável, até que a criatura, irritada, comete a ingratidão de borrifá-lo com um líquido pungente que ela lança de uma fenda na garganta. A descrição é técnica, né, de uma lagarta, mas a descrição é também a de um pênis, né? Nesse começo, aqui, a Ada está com 12 anos, é o começo da descoberta da sexualidade, né? E ela diz o seguinte ainda: o Dr. Krolik recebeu da Andaluzia e gentilmente me cedeu 5 jovens larvas de uma espécie local e só recentemente descrita, a Carmen tartaruga. São criaturas encantadoras, um belo tom de jade com espinhos prateados, que só se reproduzem numa espécie semi-extinta de salgueiro das altas montanhas, que o querido Croc também conseguiu para mim. Acho que Marina iria parar de reclamar de meu passatempo. Marina é mãe de Ada. Há alguma coisa de indecente numa menina ficar cuidando desses bichos repelentes. Meninas normais deveriam odiar cobras e vermes, etc. Se eu pudesse persuadi-la a superar sua repugnância antiquada e colocar ao mesmo tempo na palma da mão e no pulso, só na mão não ia caber, a nobre larva de uma mariposa falcão de Cautleia, matizes cor de malva de Monsieur Proust, Marcel Proust, citado aqui, um colosso de mais de 15 centímetros, cor de carne, com arabescos azul turquesa, cabeça arroxeada, erguida na pose típica de uma esfinge. Né? É explícita a descrição erótica que Ada nos dá da larva da mariposa. Né? E isso será o início do jogo erótico. Né? Depois, mais adiante, Ada bola um jogo com o seu jovem primo, Van Vin, 66-67, que é o jogo da torre. Né? Ela diz o seguinte: crianças do tipo dela, ela não, aqui é a voz do narrador, né? Crianças do tipo dela concebem as mais puras filosofias. Ada tecera sua própria rede de sabedoria e, menos de uma semana após sua chegada, Van foi visto como merecedor de ser iniciado no sistema que ela tinha concebido. A vida de uma pessoa consistia em certas coisas devidamente classificadas. Coisas reais que eram infrequentes e valiosíssimas. Olha que curioso, a relação com a ideia da loucura. Coisas reais são infrequentes e valiosíssimas. Simples coisas que constituem o cotidiano da vida. E coisas fantasma, também chamadas de nevoeiros, tais como febre, dor de dente, desgosto profundo e a morte. 3 ou mais coisas ocorrendo ao mesmo tempo formavam uma torre, ou, se viessem em rápida sucessão, uma ponte. Torres reais e pontes reais eram as alegrias da vida, transformando-se em êxtase quando as torres apareciam em série, embora isso quase nunca acontecesse. Em certas circunstâncias, sob determinada luz, uma coisa neutra poderia parecer ou mesmo se tornar tornar verdadeiramente real, podendo também, pelo contrário, se condensar em fétido nevoeiro.
quando a alegria e a não alegria se misturavam, simultaneamente ou ao longo de um aclive temporal, configuravam-se as torres arruinadas ou as pontes quebradas. Então aqui nós temos uma classificação que Ada faz em relação a toda a realidade. As coisas efetivamente verdadeiras, coisas reais, raríssimas, as coisas simples, cotidianas, e as coisas fantasmas, são as coisas ruins e negativas. Quando três coisas reais acontecem numa sucessão muito rápida, nós temos um ápice, uma torre, que é descrita aqui como um êxtase. Né? Quando essa sucessão de fatos se rompe, há frustração. Né? Então nós temos, de novo, um caminho para um efetivo prazer, né? Um prazer pessoal dessa sucessão de coisas que acontecem, né? Ou então a frustração quando essas coisas se interrompem. Ela está falando de novo, ou aludindo, de certa forma, à experiência sexual, né? A sucessão de coisas num crescente, levando a um prazer muito maior. Mais adiante, ela vai comparar o orgasmo à chegada na terra metafísica. Né? E no final, né, ele diz o seguinte: seus cabelos haviam sido bem escovados naquele dia e exibiam uma luminosidade negra que contrastava com a palidez sem brilho do pescoço e dos braços. Vestia a camiseta listada que, em seus devaneios solitários, masturbação, Van mais gostava de levantar aos poucos do torso colante de Ada. Por enquanto é apenas imaginário. O tecido oleado da toalha de mesa estava dividido em quadrados azuis e brancos. Um traço de mel manchava o que havia sobrado de manteiga no potinho. Está bem, e a terceira coisa real? Ela o encarou longamente. Uma gotinha de fogo no canto de seus lábios o encarou longamente. É um pouquinho de mel. Uma aveludada violeta tricolor, que na véspera Ada usara como modelo para fazer uma aquarela, também o encarou. Ela não disse nada. Lambeu os dedos bem abertos, ainda olhando para ele. Não obtendo nenhuma resposta, Van foi-se embora da varanda. A torre de Ada desmoronou mansamente no silêncio da manhã ensolarada. Eles estão lanchando na varanda. E olha só, eles estão conversando, eles estão trocando o alimento, e aí tem dados desta construção da torre, da expectativa da torre de Ada. E são esses sinais. Os cabelos escovados, com a roupa que ela usa, que ela sabe que Van gosta e que Van imagina-se tirando esta blusa, e depois ela o encara longamente. Né? Dados da realidade objetiva que aparecem aqui, o vestido e os cabelos, depois a gotinha de fogo no campo dos lábios e a aveludada violeta tricolor. Três dados que estão sobrepostos e constroem essa torre de Ada, essa expectativa que Ada tem do prazer que Van pode lhe proporcionar. Ela não responde nada, acreditando que esses dados da realidade real sejam suficientes para o pobre Van entender o jogo de sedução que Ada promove. Né? Ele não entende, se levanta, vai embora, e assim a torre desmorona. A promessa de prazer se desfaz. Né? Nós temos aí, então, a ideia do jogo da torre, né? Da construção da expectativa do real. Finalmente, nós vamos ter mais alguns dados. Eu não vou ler todos, mas por 3 vezes no romance a ideia do incesto é citada. Né? Uma no jogo de palavras cruzadas,
né, no Scrabble, no qual a palavra insecto, né, que é escrita pela jovem irmã de Ada, é transformada por Ada em incesto, né, e depois, na metade do volume e no final do volume, explicitamente, as duas primeiras vezes, com uma forma de levar o leitor a compreender que a relação é incestuosa e ainda que eles sejam primos, mas primos em primeiro grau não poderiam se casar ou ter nenhum tipo de relação. E finalmente a palavra incesto em toda a sua crueza no final do romance. Mas por 3 vezes esta palavra é repetida no romance como pistas linguísticas do sentido do texto. Na página 105, nós temos o primeiro encontro amoroso de Van Veen e Ada. Né? E aqui nós temos. Eles cantam algumas músicas e tudo mais, e eles estão no jardim, né? Um jardim luxuriante, um jardim com várias plantas, enfim, né? E a descrição, eu vou ler a descrição, é um pouquinho longa também, mas eu acho que vale a pena. Diz o seguinte: borboletas azuis, quase do tamanho de borboletas da couve e também de origem europeia, voejavam rápidas em torno dos arbustos antes de aterrissar nos cachos pendentes de flores amarelas. 40 anos depois, em circunstâncias menos complexas, nossos amantes voltariam a ver, maravilhados de prazer, o mesmo inseto e o mesmo falso sene, num caminho de floresta perto de Sustan, no Valais. Naquele momento, ele cuidava de colecionar as imagens de que se relembraria no futuro. Esparramado sobre a grama, Van seguia com os olhos as grandes e ousadas borboletas azuis, incendiando-se com a visão imaginada das pálidas pernas sob a luz multicor do caramanchão, para depois se dizer friamente que a realidade jamais chegaria perto de suas fantasias. Aqui eu vou interromper um pouquinho, mas aqui de novo, né? A realidade jamais chegará perto da fantasia. Esse mundo interior que Van Veen tem, que se traduz pela linguagem, ele se tornará um escritor, cria uma realidade muito mais concreta do que a realidade objetiva, real e palpável. Isso se dá, de novo, apenas pela linguagem. Ao voltar de um mergulho no ribeirão largo e fundo que corria atrás do pequeno bosque, o cabelo ainda molhado e a pele formigando, foi-lhe dada a rara graça de ver reproduzida com perfeição a imagem prefigurada em mármore vivo, embora Ada tivesse soltado o cabelo e usasse agora o vestidinho curto de algodão amarelo, do qual ele tanto gostava e que tão ardentemente desejara conspurcar pouco tempo atrás. Van resolvera se dedicar de início às pernas dela, que a seu juízo não haviam sido suficientemente homenageadas na noite anterior. Coitado, né? Vai ficar cego. Queria cobri-las de beijos do A do arco ao V do veludo, né? 2 índices simbólicos, né? Do A do arco da cabeça ao V do veludo, o pubis. O que foi feito tão logo eles penetraram suficientemente no bosque de lariços que fechava o parque na encosta escarpada do morro rochoso situado entre Ardis e Ladore. Nenhum dos dois era capaz de afirmar, olhando para trás, nem se esforçavam para fazê-lo,
como, quando e onde ele de fato a deflorou. Um vulgarismo que Ada no País das Maravilhas descobrira por acaso na enciclopédia Freud, onde deflorar era definido como romper a membrana vaginal de uma virgem por meios viris ou mecânicos. Com o exemplo, a doçura de sua alma foi deflorada por Jeremy Taylor. Teria sido na noite anterior, em cima do roupão achadrezado? Ou naquele dia, em meio aos lariços? Ou ainda mais tarde, na galeria de tiro, no sótão, no teto, numa varanda isolada, no banheiro ou, coisa pouco confortável, no tapete mágico? Não sabemos e pouco se nos dá. Né? Bom, aqui nós temos o impulso sexual dos dois, que têm relações, transam em todos os lugares e em todos os momentos. Né? Mas temos alguns dados curiosos. De novo, o Nabokov nos fornece como dados referências não da experiência sexual, mas do mundo da literatura. Né? Ou do mundo do signo linguístico. Né? Beijar Ada do A do arco ao V do veludo, né? Percorrendo, né, do seu pescoço, né, até o V do seu púbis, o seu corpo todo, e depois buscar o significado da palavra deflorar, né, na enciclopédia, né, para explicar o que aconteceu e de forma que eu acho absolutamente genial para demonstrar a constância da relação sexual dos dois, né? Quando é que, afinal, Ada perde a sua virgindade? Foi na noite anterior no roupão xadrez, ou naquele dia nos lariços, ou mais tarde na galeria de tiro, no sótão, no teto, na varanda isolada, no banheiro, no tapete mágico, né? Em todos os lugares em que eles se encontravam e se agarravam né, e praticavam o ato sexual. Né? Eles não param de transar em momento algum. Eles são movidos pelo impulso sexual de uma forma muito intensa e muito mais Ada. Né? Ada é um pequeno vulcão em constante erupção. Por isso, Ada ou ardor. Né? Ela é esse ardor. A gente vai ver que tem um outro significado mais adiante, que é um significado, desculpe, também simbólico. E finalmente, né, nós temos uma outra descrição da questão sexual que eu acho lindíssima, que está aqui, páginas 113, 14 e 15. Eu acho que são leituras um pouco longas, mas são tão boas que valem a pena. Né? E dizem o seguinte: tomaram chá na casa de uma vizinha, a condessa de Prey, que tentou lhes vender, sem êxito, um cavalo manco. Passaram pela feira de Arceville, onde apreciaram em especial os acobratas chineses, um palhaço alemão e uma robusta princesa circassiana engolidora de espadas, que começou com uma faca de sobremesa, continuou com uma adaga enfeitada de pedras preciosas e terminou por traçar um tremendo salame com barbante e tudo. Fizeram amor, quase sempre nos vales e valões. Né? Ela começa com uma faquinha, vai aumentando até o imenso salame. E mais adiante, né? Nesse mesmo dia, essa coisa do que eles vão ao circo e observam tudo isso. A textura, o brilho e o cheiro dos sedosos fios de cor de mogno haviam inflamado os sentidos de Van desde o início daquele verão fatídico e continuaram a agir sobre ele com força lancinante, muito depois que sua excitação juvenil havia encontrado em Ada outras fontes de insuperável beatitude. Olha só, é quase que religioso.
Aos 90 anos, Van se recordava da primeira vez que caíra de um cavalo praticamente com o mesmo aperto no coração, com que lembrava aquela primeira vez em que ela se curvara sobre ele e lhe permitira possuir seus cabelos, que fizeram cócegas nas pernas dele, rastejaram até seu baixo ventre e se espraiaram sobre todo o palpitante abdômen. Através deles, um estudante de arte poderia ver o ápice da técnica do trompe-l'œil, monumental, multicolorido, destacando-se do fundo obscuro, esculpido de perfil por um afluxo de luz típico de Caravaggio. Ela o acariciou, enlaçou-o tal qual uma planta trepadeira se enrosca em torno de uma coluna e a envolve num abraço mais e mais apertado, a seiva cada vez mais doce, até que toda a força se dissolve numa maciez carmesim. Alguma larva esfingídea recortara um crescente na borda de uma folha de parreira. Tendo esgotado seu estoque de nomes gregos e latinos, um jovem microleptopterólogo enriqueceu a nomenclatura científica com designação do tipo Maria me beija, me beija, Ada me beija. Ele beijou. Quem empunhava agora o pincel? Um Tiziano tilitante? Um Palma Vecchio embriagado? Não. Ela era tudo menos uma loura veneziana. Dosso doce, talvez? Fauno exaurido por ninfa? Sátiro saturado? Esse molar recém-obturado não está machucando tua língua? A mim me arranhou. Estou brincando, minha circassiana de circo. Né? Olha essa descrição que faz uma coloração de arte e de claros e escuros e a tentativa, e consegue, né? Não só do registro do ato sexual, mas a questão simbólica. Ada monta como uma trepadeira numa coluna, né? E finalmente, no final, esse diálogo que é inserido na narrativa com o Van Veen chamando a Ada de minha circassiana de circo, depois de terem visto naquele circo a circassiana engolindo todas as espadas, né? Bom, assim, inúmeras descrições do ato sexual. O que importa aqui é o seguinte: ainda que seja uma relação considerada proibida, e uma das preocupações é que esse amor entre os dois é tão intenso que eles pensam em como podem se casar para ficar juntos o resto da vida, oficialmente, e não podem, né? Não podem em hipótese alguma, esse é o problema. Eles mantêm essa relação. E o sexo é visto pelo Nabokov como uma libertação. A ação sexual é libertária para o Nabokov. A busca do prazer não é só a busca de uma satisfação. O ato sexual, como ele relata na relação Ada e Van Veen, é uma transformação plena no outro. Num determinado momento, mais para o final do romance, depois que eles descobrem que não são apenas primos em primeiro grau, mas são efetivamente irmãos, Ada diz para Van Veen o seguinte: nós somos um só. Né? Van Veen e Ada são assim uma única pessoa. E por serem uma única pessoa, eles não podem ficar distantes.
Né? Ocorre uma série de coisas aí no começo. Né? O jovem Vin vai estudar, Ada fica solitária, ela tem relações com outros rapazes, mesmo porque ela é esse ardor, ela necessita do sexo com uma constância muito grande, e ela não promete fidelidade a Van Vin, né? Ele promete a ela, não cumpre. Uh, e ele fica extremamente enciumado, né, querendo matar os seus ex-amantes, enfim. Os dois morrem por outros motivos, e não por assassinato, e não por duelo. Mas depois de muito tempo, é que eles se reencontram, né, e passam os últimos 40 anos de suas vidas juntos. Eles não conseguem separar-se um dos outros. Então, é o seguinte, para fecharmos, que já estamos falando aqui há 1 hora, é, nós temos em todo o romance uma preocupação, e acho que notamos isso a partir das descrições que o Nabokov nos oferece, a ideia de que é a palavra que constrói a realidade. O Nabokov está falando de construção do romance, e a construção do romance como um ato amoroso, a construção da literatura como um ato de entrega. Né? A linguagem, nesse sentido, é a descoberta do mundo e do seu significado. O homem, quando nomeia as coisas, é um rito adâmico, né? Adão e Eva dando nome aos animais no jardim do Éden, né? Ele é um co-criador da natureza. Nomear uma coisa é dominá-la. Nomear uma coisa é defini-la. E nomear essa coisa, conseguir escrever esta palavra, é criar uma realidade. E isto é poesia. Né? Nós não estamos falando só de uma crônica em prosa, mas falamos de uma função da linguagem, que é a função poética da linguagem. A literatura cria significados. E daí o grande símbolo que nós temos, né? Que é o nome de Ada. Ada, não só de 3 letras, como Eva, né? Mas em Ada nós temos Ada, ardor, né? Que é o subtítulo do romance, Ada, ardor, que é o fogo, né? E depois Ada, que está em um determinado local chamado Ardis, né? Que é o jardim do Éden desses 2 jovens. Né? Os jardins de Ardis que provocam esse ardor, né? Em Ada, a descoberta da natureza. O jardim do Éden, aí é esse jardim das delícias, para usarmos a referência a Hieronymus Bosch. Né? E mais do que isso, no final do romance, aqui na página, essa página eu não marquei, no finalzinho, último capítulo do romance, os dois já velhinhos, né? Registradas na memória conjunta dos dois e novamente ouvidas suas primeiras preocupações com a estranha ideia da morte. Há uma troca de palavras que seria simpático reencenar contra o pano de fundo verde imóvel de um de nossos cenários de Ardis. A conversa sobre a dupla garantia na eternidade. Comece um pouquinho antes disso. Palavras de Ada. Sei que há um Van em Nirvana. Estarei com ele nas profundezas Moiego Ada do meu Hades. Né? Olha só. Ada também é Hades. Van também é Nirvana. Essas 2 palavras, esses 2 nomes, remetem então a um outro significado.
o sexo que permite, né, que se chegue a esse nirvana elevado oriental, com absoluta abstração do eu, da consciência, né, o mergulho do nada, ou como o Nabokov, em um dos capítulos, vai analisar a questão do orgasmo e nos diz que não é por acaso que os franceses chamam o orgasmo de a pequena morte, né? Ou seja, a anulação desse eu, né? Essa pequena morte, ao mesmo tempo que esse impulso pelo sexo, esse desejo intenso, não só é o prazer de atingir o nirvana, mas é também um pequeno Hades, né? Que nos consome, nos mantém constantemente, né? Em busca de uma satisfação. Ou seja, de novo, né? Nós não estamos aqui pretendendo analisar a obra do Nabokov em profundidade e nem chegar a conclusões, mas levantar alguns insights, né, do que o Nabokov nos oferece e indicar caminhos possíveis, né? Eu acredito que nós temos alguns desses caminhos. O primeiro é dessa tentativa que nós temos de explicar a realidade por meio do único recurso que nos é natural, que é a linguagem. Né? E muitas vezes nós tentamos explicar isso e não conseguimos. É um pouco essa loucura de Aqua, a mãe de Van Veen. Né? E depois, toda a tradução de experiências humanas que nós fazemos é uma tradução também por meio da linguagem, e que só se torna possível se nós tivermos referências para conseguir explicar essas experiências. Nós não conseguimos explicar uma coisa se não tivermos as palavras exatas para traduzir esse sentimento. Isso é construção poética. Né? E, finalmente, né, a busca desse prazer, que é também o nosso tormento. Né? A busca de um desdobramento do eu em uma outra realidade que não consegue ser explicada, né? Que no caso do romance é esta terra metafísica, né? Onde Ada e Van Veen esperam passar a sua eternidade juntos. Né? O sexo, desse modo, é um pouquinho a concretização deste prazer eterno metafísico dessa terra mítica. Legal? Bom, um pouco algumas ideias gerais, né? De novo, o romance vai ser reeditado, não sei se já foi relançado, mas será relançado brevemente pela Alfaguara. Ainda bem, né? A Alfaguara pretende relançar, parece que toda a obra do Nabokov. É um escritor excepcional, né? E muito exigente. E é uma experiência estética fora do comum. Legal? Vamos ver quem está presente aqui hoje. Né? Nós temos aqui bastante gente hoje. Assunção Medeiros, boa noite. Tudo Olá, bom com a senhora? tudo bem? Tudo em ordem? Kátia Pires, tudo bom? Boa noite. Lucas Gabriel, como você está, meu querido? Tudo bom? Maurício, grande abraço, sempre presente aqui. Leonardo Pataca, tudo em ordem? Como você está? Libânio Cardoso, como é que você está? Perdeu o segundo ponto do semestre, Libânio, tudo bem? Boa noite, meu querido. Mirti, tudo bom? Como estás? Tudo em ordem? Que bom te ver por aqui. Cláudia Rodrigues, dizendo saudade de suas aulas do presencial, sempre top. Cláudia foi minha aluna, né? Escritora, né? Tá? Tem vários livros infanto-juvenis, não é, Cláudia? Depois, divulgue aqui nos comentários, né? O pessoal tem que conhecer também. Eliabe Ferraz, como está? Tudo bom? Rodrigo da Santina, muito bacana, valeu. Né?
Poxa, Libânio, legal, que maravilha poder assistir uma aula presencial do professor Lanin. Eu fico enrubescido qual doce virginal moçoila de romance de Jane Austen. Obrigado. Carlos Jorge, tudo bom, meu querido? Carlos Jorge é psicólogo, trabalhamos juntos na nossa antiga juventude em banco, realidades inconfessáveis, né? Eduardo Cohen, como está, meu querido? Tudo bom? Ruth Gomes, excelente, obrigado. Ivan de Pádua, grande abraço, seja bem-vindo. Lúcio Altran, cara que eu admiro profundamente. JJ, grande abraço, muito obrigado pela participação de todos, né? Essa live ficará disponível no YouTube ainda hoje. Por favor, divulguem. Quem não se inscreveu, vá lá, se inscreva. A gente precisa juntar gente lá, né? Enfim, e acho que são papos que, enfim, valem a pena. Então divulgam, curtam tal. E aquela coisa, quem quiser colaborar para essas lives, para a gente manter essas lives e conseguir sobreviver um pouquinho, eu deixo sempre na descrição o código Pix, né? Não peço absolutamente nenhum valor. Quem quiser colaborar será muito bem-vindo. E quem quiser aulas, né? Também basta falar comigo que a gente bola um projeto legal sobre literatura. Falou? Muito obrigado a todos vocês. Fiquem bem, tenham uma belíssima semana. Leiam Ada e tenham boas ideias e bons sonhos. Falou? Muito obrigado. Até mais.